Então, pessoal, continuando, eu tive um probleminha que cortou a aula passada, mas continuando aqui agora, tá bom? Eu estava falando para vocês que o profissional da saúde ele tem que ter muito cuidado. Só ajeitar aqui. Muito cuidado, por quê? Porque ele tem que estar bem para atender o seu paciente, o seu cliente. Por quê? Porque quando a gente trabalha com atendimento humanizado, né, que é justamente esse atendimento que requer essa proximidade com o profissional da saúde, né, que requer essa atenção, a gente tem que estar bem, né? O bem-estar ele é muito importante. Então, por isso que quando você escolhe a área da saúde, automaticamente você tem que se preocupar, né, com o atendimento do seu paciente, com o atendimento do seu cliente. Por quê? Porque nós estamos tratando de pessoas e pessoas se conectam com pessoas. Pessoas gostam de ser atendidas por pessoas. Pessoas gostam de ser bem tratadas por pessoas. Então, por isso a importância do estudo da psicologia na área de vocês. Por quê? Já que psicologia estuda comportamento humano, já que a psicologia se preocupa com essa área, né, com essa área do conhecimento, com essa área de atuação, vocês mais do que nunca têm que estar preparados para essa nova realidade, que fará parte do futuro de vocês. Tá? Então, por isso a psicologia ela tem essas duas vertentes, né? Psicologia do senso comum e psicologia como ciência. Psicologia do senso comum, gente, é aquela psicologia a técnica, né? Por que a técnica? Porque ela não tem nenhum fundamento teórico, referencial que possa embasar as atitudes tomadas por quem adota esse tipo de pensamento. Ou seja, o profissional ou qualquer outra pessoa, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu acho que agir de determinada forma é o mais correto do que a outra forma, porque eu me embaso na vida do fulano. Né? A vida perfeita de alguém é aquele que tem muito dinheiro, é aquele que tem um trabalho legal, é aquele que tem um carro legal, uma casa bonita. Então, esse tipo de psicologia não nos serve. Por quê? Porque nós somos individuais. Cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa tem a sua realidade. E eu não posso tratar todo mundo igual. Cada pessoa tem a sua individualidade. Então, a psicologia, quando ela trabalha o comportamento humano, ela não pode olhar para as pessoas e entender que aquele comportamento é o mais certo ou o mais errado, enfim, só porque ela entende que aquela vida é melhor do que a outra. Né? Não é assim que funcionam as coisas. Então, a psicologia como ciência, ela utiliza técnicas, ela utiliza métodos, ela utiliza tudo aquilo que é necessário para se fazer uma análise comportamental adequada. Às vezes a minha realidade de estar bem, de agir correto, é a minha realidade que se adequa aos meus interesses. Diferente de que se você vivesse na minha realidade, talvez você não tivesse os mesmos pensamentos, as mesmas formas de concordância que eu tenho. Então, a psicologia ela é muito complexa, ela não é algo simples, não é dar conselho para ninguém apenas, não é só você ouvir alguém falar, não. A psicologia vai muito além disso. E por que que a psicologia ela aborda dessa forma? Ela é abordada dessa forma porque é justamente essa visão de que a psicologia veio para resolver o problema de todo mundo como se fosse uma regra, como se fosse uma fórmula mágica. E não é assim que funciona. Dentro da psicologia, como ela foi desenvolvida, nós temos algumas teorias que embasaram essa atuação. Por exemplo, nós temos aí uma das primeiras teorias, né, teorias aí clássicas, é a teoria do behaviorismo, ou comportamentalismo. Essa teoria, desenvolvida por John Watson, ela acredita em que John Watson entendia que as pessoas elas se comportavam, né, de determinada forma porque elas eram estudadas e analisadas tão somente com relação aos aspectos individuais, né? Aí eu ajo dessa forma porque ela entende dessa forma.
né? Só que essa teoria ela não perdurou por muito tempo. Por quê? Porque um novo teórico, Frederic, veio e radicalizou essa teoria. E o que Frederic fez? Ele disse que nós temos que ser analisados, o nosso comportamento tem que ser analisado com base justamente em fatores internos e fatores externos. Eu não sou composta só de fatores internos. Eu não ajo apenas só com fatores internos. Eu ajo de acordo também com os fatores externos, ou seja, o ambiente. Então, existem as considerações individuais, mas existem as considerações externas, as condições ambientais que o ambiente proporciona, que o ambiente influencia. Então, por isso que houve essa mudança, né, nessa teoria. Aí nós vamos para a teoria de Gestalt, que diz justamente que a pessoa, o comportamento dela, ela não se justifica somente com o todo, porque o todo é o conjunto de poucos. Ou seja, você é o que é, né? O todo, você é o que é o todo, mas esse todo é compreendido em pequenas partes, né? Ele é um conjunto de pequenas partes. Então, Gestalt diz justamente que a psicologia ela tem que estudar o ser humano no seu todo, mas levando em considerações todos os pequenos, né? Todos os miúdos, todos os detalhes. E aí a gente avança, né, nessa teoria, nessas partes de teorias e tudo, e surge aí a psicanálise. Talvez esses teóricos que eu falei você não conheça, mas com certeza você já ouviu falar em Freud, né? O Freud foi um médico aí muito conhecido e ele utilizou a hipnose como tratamento para problemas no sistema nervoso e desordens neuróticas. Então, o que ele fazia? Ele utilizava a hipnose como forma de reverter os problemas que as pessoas viviam, né? Problemas psicológicos. Mas aí, com o passar do tempo, ele percebeu que com a hipnose ele só trazia essas vivências, né, que as pessoas tinham, e muitas vezes essas vivências, esses problemas psicológicos, eles têm uma ligação muito forte com o passado daquela pessoa, e percebeu que não estava resolvendo. E aí ele desenvolveu o método da associação livre, que é justamente o quê? A pessoa dizer, a pessoa desenvolver ali aquele tratamento de forma espontânea, de forma livre, sem um método indutivo que impõe a ela, né, falar, que impõe a ela expor. E aí, com o passar do tempo, a psicologia ela foi sendo muito bem desenvolvida por esses mecanismos. Claro, não para por aí, tem muitas outras coisas, né? Mas assim, eu estou falando isso para vocês entenderem mais ou menos como que foi estruturada a psicologia. E aí, diante disso, surgiram alguns conceitos importantes. Quais são esses conceitos? Vocês já ouviram falar em psicólogos, em psicanalistas, em psiquiatras? Eles são as mesmas pessoas? Eles possuem as mesmas habilitações? Vamos ver isso agora. Gente, o psicólogo é aquele que vai para a faculdade de psicologia, passa 5 anos estudando, né, as teorias de psicologia, as formas de análise, as técnicas, enfim. O psicanalista é aquele que se especializa, né? Faz um curso de psicanálise, por exemplo. Agora, o psiquiatra é o médico que se especializa em psiquiatria, tá? Então, essa é a diferença que vocês têm que levar para a vida de vocês. Por quê? Porque se você vai atuar em uma clínica que trabalha aí só com questões mentais, com questões psíquicas, né? Uma clínica de psicologia, por exemplo, você tem que saber esses detalhes, você tem que saber esse básico, tá certo? Então, psicólogo e psicanalista, eles estudam apenas essa área, né? São pessoas que fazem esse curso especificamente e se especializam nisso. O psiquiatra não, ele é o médico, né, que faz a medicina, depois ele faz a residência, a especialização dele em psiquiatria, ok? Inclusive, o médico psiquiatra, ele tem habilitação para fazer tratamentos, cirurgias, esse tipo de coisa que um psicólogo não tem, certo? Gente, existem duas palavrinhas chaves dentro da psicologia que a gente chama de hereditariedade e meio ambiente. São duas coisas que com certeza você já deve ter pelo menos percebido em sua vida, tá? Como assim, professora? Por exemplo, você já ouviu muito falar,
Fulano de tal é assim porque puxou para o pai. Fulano de tal é dessa forma porque puxou para a mãe. Quem nunca ouviu falar, né? A tal da genética, a tal da hereditariedade. Gente, muitos dos nossos comportamentos, eles são justificados por conta disso. Por quê? Porque você herda. Muita coisa você herda da sua família. Muita coisa você herda das pessoas que te criaram, das pessoas que cuidaram de você. Então, a hereditariedade é, sim, um dos fatores que definem o comportamento de alguém, tá? Se você tem comportamentos higiênicos, por exemplo, você herdou isso de alguém. É claro que a gente sabe que nem sempre uma pessoa, um filho de peixe, peixinho é, né? Como a gente sempre pensa, porque fulano de tal é bandido, eu vou ser bandida, então não é assim que funciona. Mas existe a hereditariedade atrelada ao meio ambiente. Ou seja, você herda, mas você também aprende. Quando você nasce ali, você não herda aqueles costumes, por exemplo, mas você pode aprender a fazer esses costumes. Por isso que existe essa questão do ambiente, né? As influências, o ambiente que você vive. Se você, por exemplo, é mãe, né? Você é mãe, você tem seu filho lá e tal, e seu filho vê você estudar muito. A minha mãe estuda muito, ela lê muito, ela escreve muito e tal. Beleza. Consequentemente, isso vai influenciar ele a ler, a estudar, tá? É claro que existem as pessoas que gostam de estudar, independente se pai e a mãe gostavam ou não de estudar. Isso não é uma regra. Mas é como eu estou falando para vocês. A hereditariedade junto com o ambiente são dois fatores que influenciam e muito, tá? Na vida de qualquer pessoa. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que existe também, gente, as experiências sensoriais constantes e as experiências sensoriais variáveis. O que são isso? As experiências sensoriais constantes são aqueles eventos que são processados pelos sentidos, inevitáveis a qualquer indivíduo. Né? O que é isso? São aquelas experiências que você tem que inevitavelmente você vai ter. São os sons, são os sentidos, né? São as experiências, esses contatos físicos com as pessoas. Então, tudo isso são experiências sensoriais constantes. Você sempre vai ter essas experiências. As experiências sensoriais variáveis são aquelas que talvez você não tenha. Por exemplo, imagine os gêmeos idênticos, né? Duas crianças que são gêmeas idênticas. Se elas forem criadas em ambientes diferentes, elas terão experiências sensoriais variantes. Cada uma vai ter uma experiência diferente, né? Então, assim, essas experiências, elas definem o comportamento, por quê? Porque cada experiência, ela interage de uma forma, ela influencia de uma forma na vida das pessoas. Não é porque eu sou irmã gêmea de Maria que eu sou igual a Maria. Por quê? Porque existe o ambiente e existe a hereditariedade, que são dois fatores que influenciam no comportamento humano. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Gente, cada ser humano é diferente. Cada pessoa tem experiências diferentes na vida. E, portanto, cada pessoa ela é emocional, intelectual e socialmente diferente dos demais. Eu não posso dizer que Maria e Joaquina são as mesmas coisas, as mesmas pessoas, porque não são. Cada pessoa tem experiências diferentes, tem visão de mundo diferente. Por quê? Porque tiveram uma hereditariedade diferente, porque tiveram influências no meio ambiente de forma diferente. E o profissional da saúde entra nesse contexto como? Você vai lidar com pessoas diferentes. Não tem jeito. Você nunca vai tratar sempre o mesmo paciente. Você vai tratar pessoas diferentes o tempo inteiro. Entendem o que eu estou dizendo? Então percebam que às vezes você vai ficar, gente, que pessoa chata, que pessoa isso, que pessoa aquilo. Mas você tem que entender que cada pessoa teve um ambiente diferente, que cada pessoa teve uma hereditariedade diferente.
Aí é muito interessante, importante, que você tenha que ter consciência da sua maneira de agir com as pessoas, porque a reação de cada pessoa será diferente, né? Tem gente que vai te tratar muito bem, mas tem gente que vai te tratar muito mal, porque cada pessoa reage àquele momento da vida diferente. A gente vê muito em hospital, gente estressada, quando chega alguém, um ente querido que está entre a vida e a morte, ele quer que você faça milagre. Já tem outras pessoas que sabem lidar mais com a situação. Não é que a situação de quem é mais calmo é correta ou não, mas as influências, a forma de pensamento, a forma de comportamento de cada pessoa é de uma forma e eu não posso exigir que cada pessoa haja de uma forma, tá bom? Gente, o paciente, ele é um ser biopsicossocial. O que é isso? Não é porque eu sou doente, não é porque eu estou doente naquele momento, que eu sou inválido, que eu sou inútil, né? Que eu não tenho validade nenhuma. O homem, a pessoa, ela passa por diversas experiências na vida e essas experiências na vida, ela vai alterar a minha situação emocional, a minha situação social, a minha situação interpessoal. Isso é normal, isso acontece. E você precisa considerar a pessoa no seu ambiente como uma unidade de fatores independentes. Ou seja, você tem que considerar que cada pessoa ela tem ali diversos fatores independentes que influenciam na vida dela, que influenciam no comportamento dela. Então, por isso é importante a gente entender que a doença, ela não anula com a necessidade, né, com o comportamento, com a atuação de cada pessoa. Então, nós somos seres biopsicossociais. Nós temos uma vida, mas nós temos uma vida comportamental. E esse comportamento, ele varia em determinado momento da nossa vida. A gente não pode anular os indivíduos, anular os pacientes, anular os nossos clientes por conta daquele momento que ele está passando. Vocês vão lidar com pessoas doentes, com pessoas que necessitam de cuidado, com pessoas que necessitam de tratamento, de atenção, de humanidade. Tá? Então, por isso é importante estudar a psicologia na área da saúde, porque muitas vezes a falta de análise, de entendimento, de mente, ela anula totalmente a atuação daquele profissional. Então, a base de um profissional da saúde, ela deve ser na crença, no valor da pessoa através do respeito ao atendimento das suas necessidades básicas. Você tem que respeitar o seu paciente, você tem que identificar o seu problema e você tem que ajudar o seu paciente. Ele precisa de você. E você, quanto profissional da saúde, você tem que demonstrar empatia, comprometimento, entendimento do que você está fazendo, certo? Essa aula ela foi mais introdutória mesmo, a gente trabalhou bem os aspectos conceituais, iniciais, mas já deu para a gente ter um entendimento, uma visão diferente do que é a psicologia, do que a psicologia se propõe, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou deixar um link da atividade de hoje, vocês vão responder e aí é só enviar que depois eu vou corrigir, certinho? Contem comigo, o grupo vai ficar disponível no WhatsApp, tá? Durante o tempo de aula eu vou ficar disponível para vocês também, ali online no WhatsApp, tirando dúvidas, respondendo as suas questões, e aí vocês podem entrar em contato comigo. Vamos ter outras aulas, a gente só iniciou agora, e aí eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, contem comigo. Beleza?